Se nós olharmos agora, vamos falar, por exemplo, então num contexto de uma mulher, então geralmente na genossociograma a gente coloca uma mulher com uma figura de um círculo, por exemplo, então essa é a representação de uma mulher, essa é a consultante, aquela que veio buscar as informações na sessão e ela apresenta, por exemplo, contextos de ovário policístico. Então essa relação de ovário policístico com cólicas menstruais. Então ela veio buscar informações do porquê que ela tem essas cólicas menstruais. Então nós vamos olhar se há situações na vida dessa pessoa que trouxe esse contexto, que segundo as leis biológicas, esse princípio de ovário policístico ele tem a ver com situações de perdas, e depois a gente pode olhar na história da família, sendo o pai aqui, a mãe aqui, se há informações nesse sentido de perdas ou separações. Então a gente vai olhando no contexto familiar aonde pode ter sido vivido situações de bloqueio ou alteração. E aqui às vezes a gente pode perceber que essa avó, ela teve uma perda de filhos, né? Então ela perdeu filhos na vida dela, crianças que morreram cedo, ela se sentiu às vezes incapaz de poder evitar perder um filho que passou por uma doença, então ela vem numa frustração de perder alguém, e se eu perdo alguém, o que acontece comigo? Eu fico sempre no medo de repetir a história. Se principalmente essa perda foi antes da mãe da nossa consultante, então ela liga um alerta para a mãe dessa consultante que é perigoso perder filhos, porque minha mãe perdeu, eu não quero perder de novo. Só que isso não é nada consciente, ela não está pensando, minha mãe perdeu filhos, agora eu não posso perder o meu. Às vezes essa mãe nem sabe do aborto que a mãe dela teve, mas ela tem no inconsciente essa informação, porque essa mãe, ao perder esse filho, nas outras gestações, ela tinha um medo de repetir a história. Então ela era hiperprotetora, cuidadora, para evitar que aconteça aquele processo. Então essa mãe já vem com uma fragilidade de alerta, um medo antecipativo de acontecer uma situação. Então ela se torna de proteção, protetora também. E essa filha aqui, quando ela possa viver, às vezes uma gestação que tem algum risco, um sangramento, ou quando ela traz uma situação que na infância ela teve uma insegurança de medo de perder, não necessariamente um filho, mas medo de perder a mãe dela, por exemplo, ela liga esse alerta e programante. Então ela traz o transgeracional, o pré-programante, ela vivencia lá nos primeiros anos de vida o programante e depois, talvez, quando um irmão passa por um acidente, que ela se sentia responsável em cuidar desse irmão, que é um irmão talvez mais novo que ela, talvez da avó, então essa reativação desencadeia um desencadeador que pode gerar então as cólicas menstruais, o contexto de ovário policístico.